Bom dia a todos os queridos e amados irmãos em Cristo. Mais uma reflexão para o dia de hoje, né? Hoje é domingo, o culto da família, onde hoje vai ter um culto de Santa Ceia. E eu senti no meu coração de abençoar vocês que me seguem com esta palavra, que vou pedir aqui ao meu filho, Lindenberg, para ele ler por mim, e em seguida vou fazer alguns pequenos comentários acerca desse assunto que vai ser lido, dessa temática bíblica, dessa história maravilhosa, linda, né? Então eu vou pedir ao meu filho, meu querido irmão em Cristo também, né? Ele é filho e é irmão em Cristo, o missionário Lindenberg. Ele vai estar aí com a sua oportunidade para ler por mim, né? Para traduzir aqui essa leitura que encontra-se no livro de Lucas, Dr. Lucas, capítulo de número 1 e o versículo 37 ao 45. Amém? Amém. A paz do Senhor para todos vocês em nome de Jesus. Leamos. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus te bendiga em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu filho. Então, vou botar aqui o celular aqui, né? Vou aqui colocar o celular aqui para que eu possa transmitir algo aqui que Deus falou em meu coração dentro dessa história. Então, meus irmãos, o mesmo milagre que aconteceu na vida dessas duas mulheres, né? Maria, que foi escolhida, né? Glória a Deus, né, irmãos? Aconteceu aqui um pequeno imprevisto, né? Eu tive que dar uma pausa aqui para atender, mas estou voltando de novo aqui para falar. É assim mesmo, né? A gente, quando está querendo fazer algo para Deus, sempre acontece o inimigo querendo atrapalhar. Mas o importante é a gente pedir a Deus graça e sabedoria. Então vamos lá, vamos continuar aqui esse assunto em relação a respeito sobre duas mulheres que se engravidou, né? Isabel, ela se engravidou com seu esposo, né? Enquanto Maria foi grávida pelo Divino Espírito Santo, foi concedido pelo Espírito Santo. Nenhum homem o tocou, né? José estava sendo o pretendente, foi escolhido para ser o seu marido, só que até então ele não tinha tocado. A Bíblia não fala que ele chegou a namorar. É uma história um pouco meio polêmica, irmão, porque José, ele já era casado, era viúvo e tinha 3 filhos, né? Já bem, quase adulto praticamente. A Bíblia também não fala quantos anos os filhos de José tinham, mas ele era um homem já maduro, já experiente, né? Era casado e ficou viúvo. Então ali foi escolhido, né? Não sei quem foi que escolheu José
Tem alguns filmes que, quando relata sobre esse assunto, mostra ali que quem escolheu José ali foi uma senhora, né? Uma mulher que cuidava de Maria, né? Que teve aquela reunião com o sacerdote lá da comunidade. Então ali chamou José e falou: José, a mulher que era a mãe de Maria, também a Bíblia não relata se ela era a mãe biológica, né? Mas ela disse: olha, o meu esposo morreu, eu não queria, antes de fechar meus olhos, Maria ficar aí só, sem marido. Então ali ela deu, né? Ela apresentou Maria para ele, pedindo que ele cuidasse dela e tomasse ela como esposa. Mas a idade dele era um pouco meio avançada, né? Se for estudar bem direitinho, profundamente dentro dessa história, José, ele tinha idade suficiente de ser, não é pai não, ser avô de Maria. Maria era muito jovem, muito jovem mesmo. Maria não tinha, a Bíblia não fala quantos anos Maria tinha, mas penso eu, na minha concepção espiritual, que ela tinha menos de 20 anos. Talvez ela tinha lá os seus 17, 18 por aí, provavelmente 19 anos, não sei, mas ela era muito nova, ela era muito nova, enquanto José passava dos 50, né? Ele tinha mais de 50 anos, já era uma pessoa bastante maduro, já era filho de filho, era pai de filho adulto, né? Ele tinha, como eu já disse, os 3 filhos, né? Que na Bíblia tem, agora no momento eu esqueci a passagem onde fala sobre os filhos, o nome, né, dos 3 filhos. Depois eu vou até pesquisar direitinho, com mais profundidade, para ver se eu encontro na Bíblia o nome dos 3 filhos, né, de José. Mas eu sei que José, a história de José, enquanto ali naquela aldeia tinha tanto outras pessoas mais jovens, na idade de Maria, que poderia ter sido escolhido por essa senhora que cuidava de Maria, mas essa senhora também era uma pessoa já também bastante experiente, era uma mulher viúva, né? E ela cuidava dela como uma filha, né? Como se fosse uma filha para ela, ou era uma filha, não sei. A Bíblia não relata esses detalhes, né? Infelizmente na Bíblia não tem, né, todo o detalhe acerca do relacionamento dessa senhora com a jovem Maria. O que aconteceu é que Maria recebeu a visita do anjo, né? Então Maria ali, ela foi concebida, né? Sem ser tocada por um homem, ela foi grávida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que engravidou ela, o anjo, né? Do Senhor. Porque o anjo apareceu e disse: Maria, tu terás à luz a uma criança, e o nome dele se chama Emmanuel, Deus conosco, né? E o nome dele se chamará Jesus, né? Ou em outra tradução, Emmanuel, né? Que é Deus convosco. Então tudo isso, quando ela foi e recebe esta promessa, e o anjo o visita, também o anjo também diz: olha, tem uma outra mulher chamada Isabel, que ela também vai dar uma luz, né, a uma criança. Ela vai se engravidar, até já é uma pessoa que era passada da idade, né? O ciclo menstrual da Isabel já tinha cessado, porque é uma mulher, enquanto ela está menstruada, a não ser que ela esteja ligada. Se ela for ligada, ela não vai também ter filho, né? Mas naquela época não existia essa medicina, não existia esse avanço, né? Hoje que a gente vê na medicina de desligar as trompas, né, da mulher, fazendo com que a mulher não se engravide nunca e ela continue menstruando normalmente, mas sem se engravidar. Mas Isabel, ela já passava da idade, quase não com a idade de Sarai, né? Que depois foi dado o nome de Sara, né? Essa história já é outra, mas eu posso aqui conjecturar, eu posso fazer aqui uma pequena analogia, né? Fazendo uma comparação aqui de Isabel com Sara, porque Sara, ela já estava com 90 anos de idade, e o anjo do Senhor chega à tenda deles e fala para
para o marido, né, para Abrão, e depois foi foi recebido o nome de Abraão, pai das nações, que é o nosso pai hoje, né, o pai da fé, e prometendo a ele que ele ia ser pai, né? Só que ela deu risada, né? E em Gênesis 18, 14 está lá escrito, quando o anjo vai e diz, há alguma coisa impossível, será alguma coisa impossível que o Senhor não possa fazer? O anjo do Senhor o repreendeu a ela ali com esta palavra, fazendo questionamento, ao ponto dela dizer, não, Senhor, me desculpa aí, perdão, me perdoe. É porque a idade, veja a minha idade aí, mas Deus ele vai te dar um bebê e vai sair da sua estranha, né? Vai sair de dentro do seu ventre uma criança. Só que ela ali antecipou, né? Sarai, ela deu a sua serva para Abraão para que acontecesse ali a promessa, quer dizer, antecipou, acelerou, colocou a carroça na frente dos bois, deu um passo maior do que a perna. A criança nasceu, mas não era o filho da promessa. O filho da promessa ainda estava para vir. Eu posso fechar as parentes para abrir para dizer para vocês e vós outros que me escuta, que às vezes nós antecipamos as nossas promessas. Deus fez promessa para mim um dia ser pastor, né? Deus pode ter feito promessa para você também, não sei. Eu não sei em qual o ministério que Jesus quer te dar, né? Se é o ministério do louvor, se é o ministério da palavra, se é o ministério de você estar na frente de uma igreja, cuidando, né? Sendo sacerdote. Eu não sei qual foi a promessa que Deus fez para você, mas Deus fez promessa para mim de um dia eu ser um pregador do Evangelho de Cristo, e se cumpriu. E fez essa segunda promessa, que eu iria estar na frente de um trabalho e ser pastor. Porque para a gente ser pastor, primeiro tem que ser um bom pastor em sua casa, e isso eu já estou sendo, graças a Deus, e louvo a Deus por isso. Mas Abraão ali, ele aceitou ali a proposta de Sarai e foi na frente de Deus. Então, vindo ali um outro menino, que não era o filho da promessa, mas deixa isso aí, eu vou parar aqui, essências, né? Eu vou parar aqui essa história aqui, que também é outra história bastante comovente, né? E com seios de revelações, de muitos detalhes. Isso aqui fica para uma outra oportunidade, uma outra ocasião, quando eu for fazer um vídeo sobre esse assunto, eu vou tratar melhor, com mais profundidade esse assunto. Eu fiz só apenas fazer aqui uma conjectura, para ver a você que promessas é Deus que faz e que realiza é Ele, não é eu e nem é você. Mas tem momento que Deus ele manda a gente se esforçar. Também Jesus disse que o reino de Deus ele é tomado à força, amém? Então nós temos que fazer a nossa parte, sim. Agora fazer na direção dele, não querer fazer naquilo que a gente acha que tem que ser feito e fazer nas carreiras, e aí vai cair com os burros d'água, né? E a gente temos que esperar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para nascer, mas também há tempo de morrer. Amém, irmãos? Há tempo de plantar, mas também há tempo de colher tudo que se plantou. Há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Há tempo de ficar calado, mas também há tempo de falar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Voltando sobre o assunto aqui, né? Maria já estava tudo arrumado para ela, né? Não existia um enxoval naquele tempo. Ela era uma pessoa muito pobre da aldeia, né? Naquela província. E ali ela recebe esta promessa do anjo. E o anjo ali diz que ela ia ser mãe do Salvador, né? E já deu o nome para ela. Só que ali, irmã, ela já, minha irmã e meu irmão, ela já estava comprometida já para ser casada, né? Já tinha passado pela primeira etapa, né? Que foi uma pequena festa rápida ali, uma apresentação com a festa, teve bebida, dança, teve ali a comemoração ali da festa ali de noivado. Em seguida ia ter também o do casamento. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que ali o anjo do Senhor, ele revela a ela que também ela precisaria também visitar também o que ia na frente de Jesus para abrir o caminho, né? Para Jesus vir. Que o filho que a Isabel ia ter também ia ser um grande profeta.
não um grande, não um salvador, mas um profeta. Jesus também ele vinha para vir como salvador, mas Jesus ele foi um sacerdote, dos sacerdotes mais completos que teve na Bíblia, que tem na Bíblia, né? É Jesus, porque além de Jesus ele ser Senhor e Salvador, ele era sacerdote, profeta. Ele era tudo, ele era o sumo, ele é o verdadeiro sumo sacerdote, o bom pastor que deu a vida por mim e por você, que dá a vida pelas ovelhas, né? O bom pastor. Então, irmãos, resumindo aqui a história, Maria foi visitar Isabel, e aí é onde foi lida aqui pelo meu filho Lindenberg, né? Que a Isabel, quando recebe Maria, ela tem uma grande alegria, e a criança que já estava no ventre de Isabel pulou, né? Pulou. Quer dizer, a primeira ação pentecostal que aconteceu, irmãos, foi dentro do ventre. Os dois, tanto pulou a criança que estava no ventre de Maria, né? Como também pulou a criança que estava no ventre também de Isabel. E as duas, quando se abraçaram ali, a barriga se uniu, se ajuntou uns com os outros ali, e os dois meninos também ali, né? Ficaram pulando ali, se abraçando ali, né? Eu tô falando aqui num alto simbólico aqui para vocês entenderem. Algo ali extraordinário aconteceu. E ali ela vai e começa a louvar. Diz, olha, eu estou feliz porque a mãe do Salvador veio me visitar. E alegre está o meu filho no ventre para receber a mãe do Salvador. E ali teve uma grande adoração. A Isabel com as suas servas, né, ali, aquelas mulheres todos ali se ajoelharam, todos ali em reverência, né, a Maria em pé, e no meio daquelas mulheres tudo de joelho ali adorando o Salvador que estava no ventre de Maria. Não estava ali adorando Maria. É aí, irmãos, onde alguns católicos, né, adoram Maria por causa dessa cena, né? Só que ali, aquela adoração ali, as mulheres estavam ali de joelhos, estavam ali adorando ali, mas não era Maria. Estava adorando ali, né, o Salvador que estava no ventre de Maria. Só que os católicos, religiosos católicos, eles têm uma mania de distorcer a palavra, de entender de uma forma errada, e aí fica na idolatria, né? Até que nem Maria aceitou ser adorada, nem Maria não quis mais que ninguém o seguisse ela. Depois, quando Jesus já estava crescido, que ele fica fora de Nazaré, 30 anos fora de Nazaré, quando Jesus volta, né? Acontece ali aquele rebuliço, aquele zum, dentro do tempo, quando ele pega o rolo do profeta Isaías e começa a dizer aqui, cumpriu, o fim do cativeiro de pecado acabou, né? Então, irmãos, Jesus ele veio ali para tirar o pecado. Jesus ele veio tirar o pecado das pessoas. Só que muitos deixaram se renderam à palavra de Cristo. Só que outros até hoje estão tendo essa resistência de não querer. Na festa do casamento, no Caná da Galileia, né? Quando falta vinho ali, o primeiro milagre que Jesus faz ali foi transformar água em vinho. Amém, irmãos? Só que você pode prestar atenção que quando chega no versículo 5, João 2, versículo 5, né? Maria ela dá uma ordem. Maria diz assim: vá aonde ele está e faça tudo o que ele mandar. Então Maria, ela mandou nós seguir Jesus e fazer a vontade do mestre, ouvir o Nazareno, o Rabino, né, da Galileia, o grandão da Galileia, irmãos. Jesus, ele é um Deus forte, ele é um conselheiro, né? Ele é príncipe da paz, ele é nosso Senhor e Salvador. João Batista nasce e toma frente ali no Rio Jordão, batizando todos os dias ali centenas de pessoas. E quando ele começa a entrar no meio ali, Jesus entra para ser batizado por João Batista. João Batista, que era o filho de Isabel, né? Isabel. A Bíblia também não relata que Isabel ainda estava viva nessa época, porque desde então João Batista também tinha a idade de Jesus também, porque eles nasceram no mesmo ano, né? Ali João Batista, ele aponta para ele e mostra para todo mundo que estava ali, os dois discípulos mais fiéis de João Batista,
João Batista dá uma ordem: olha, a partir de hoje vocês não podem mais me seguir. A partir de hoje agora eu quero que você siga ele, é ele. Eis aí o Cordeiro de Deus, né? João 3, versículo 29, está lá escrito essa palavra: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista aponta, né, para o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, chega no versículo 30, alguns discípulos ficam ali dizendo: Senhor, muita gente está seguindo este homem. Que bom seria, né, que todos seguissem, mas infelizmente teve algum questionamento ali. João Batista ali disse: olha, eu não sou digno nem de amarrar as pacatas, né, nem as correias da sua sandália que há no seu pé. Eu não sou digno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, né, os fariseus chegavam ali e ficavam questionando João Batista, perguntando: João Batista, você é o Elias? Né? Por isso que essa passagem aí, irmãos, alguns espíritas, né, tiram algumas passagens na Bíblia, principalmente essa passagem, para dizer: olha aí, tá vendo aí? Existia ali espiritismo ali naquela época, né? Porque os próprios fariseus, os sacerdotes, chegavam ali, né, dando um de espírita ali. Ele era, praticamente ali era a palavra de espiritismo. Você, João Batista, quem é você? Você é o quê? Você é o Elias? Você é o Moisés? Quem é você? Né? Eu não sou nada, eu sou só apenas uma cana trirada, né? Uma cana quebrada. Eu sou só apenas uma voz que clama no deserto. E João Batista vai e responde: olha, eu estou aqui para batizar com água, para vocês todos se arrepender. Se arrependei-vos, porque é chegada a hora, né, do Salvador aparecer para vir salvar todos nós. Ali, João Batista, Deus preparou João Batista para preparar no deserto o caminho para Jesus. Amém, irmãos? Então ali foi lindo a história dos dois, porque um cumprimentava o outro. O João Batista preparou o caminho. Então João Batista, ele representa eu e você hoje. Nós temos que preparar o caminho para a segunda volta de Cristo. Jesus Cristo, ele está voltando, irmão. E não é hora de nós brincar de crente, brincar de evangelho. Satanás não brinca de ser Satanás, não. Então vamos vigiar, vamos brincar, não. Vamos falar a verdade, vamos pregar que Jesus está voltando. Ele está voltando e ele vai vir buscar a sua igreja. João Batista, ela tinha quase as mesmas palavras, quase semelhantes às palavras de hoje, e alguns pregadores hoje, né? Só que os pregadores de hoje, a maioria dos pregadores de hoje, começa a pregar assim: filhinho, né? Palavras de massagem do ego, né? Venham, filhinho do papai, venham, queridinho do Espírito Santo, venham, amorzinho, né? É mais ou menos assim hoje a maioria de alguns pregadores, né? Só que João Batista falava diferente. João Batista dizia como? Você lembra como era que João Batista falava? Venha a raça de vibra, se arrependei-vos de todos os seus pecados e venha para que eu venha batizar, porque eu batizarei todos vocês com água, mas virá um aí que batizará com fogo e com o Espírito Santo. O João Batista estava falando ali, se referindo ali, Jesus estava falando ali que Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. E por enquanto, só apenas João Batista ia batizar, né, as pessoas, e ia continuar batizando até o dia dele vir, só apenas na água. E foi o único homem que teve o privilégio de batizar Jesus, cumprindo. Jesus deixou que João Batista batizasse para que ali viesse ser cumprido, né, a lei. Porque até então ali os sacerdotes viviam a lei ali de Moisés, né? Outros seguiam a lei de Abraão, outros seguiam a lei de Moisés, outros seguiam o Corão, né? Praticavam o Corão, outros praticavam o Torá, né? Outros viviam ali o judaísmo, né? O judaísmo pagão ali, o judaísmo que eles guardavam sábado, né? O dízimo já estava oficializado na lei também, né? Então quando Jesus ele chega e morre, ali em Gálatas capítulo 3, né? Está escrito lá que a lei foi cumprida na cruz, né? E que aquele que viver pela lei vai ser julgado pela lei, e quem está na lei está debaixo de maldição, porque Jesus resgatou nós da lei, né, e da maldição
e transformou e transportou nós, como lá nas cartas de Pedro, está escrito lá nas cartas de Pedro, né? Foi transportado nós do império das trevas para a verdadeira luz, luz que é Jesus Cristo. Ele é a nossa luz, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Redentor, Salvador, Orientador, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o bom pastor, e Ele está voltando, irmão. Então vamos se preparar, do jeito como João Batista estava preparando aquele povo com o batismo, né, nas águas. Hoje os pastores estão fazendo a mesma coisa, batizando as pessoas, né, nas águas, para o arrependimento, para fazer parte, para ser salvo. Amém, irmãos? Tem até algumas pessoas que pegam aquele texto isolado, quando Jesus está lá na cruz, e diz, né, mas aquele ladrão que se arrependeu, e que Jesus até falou assim, ó, ainda hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele ali não participou de Santa Ceia, ele ali não participou de batismo, né? Ele ali não frequentou igreja, ele ali não dizimou, não ofertou, ele ali não fez parte de nenhuma membresia, de nenhuma sinagoga, de nenhuma mesquita ali, né? Ele não era seguidor ali nem de judeu, dos sacerdotes judeus da lei judaica, da lei de Moisés, e não seguia, e nem Jesus ele também seguia, ele não seguia ninguém. Aquele ladrão ali, ele recebeu a salvação ali na cruz, foi na cruz que ele recebeu a salvação através de Jesus. E Jesus disse, ainda hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, ainda hoje mesmo. Amém? Teve ali uma salvação, né? Mas ali é só apenas um assunto isolado. Ali não é para você pegar esse assunto aí, né, e criar uma doutrina, né? Tem muita gente que está fazendo isso, principalmente os que são desigrejados, irmão, os que não têm igreja, os que não querem um pai espiritual, os que não querem um líder espiritual ali, né, para apresentá-lo, ele, no dia do juízo, porque no dia do juízo, cada pastor vai apresentar aquele que ele cuidou, que ele ganhou para Jesus aqui na terra, né? Deus vai cobrar de cada um pastor, e todos os pastores têm que entender, irmão, que também o pastor, ele é ovelha, né? Tem pastor que esquece que é ovelha, e ovelha gera ovelha, pastor gera pastor. Eu não vi ainda um pastor, até hoje eu ainda não vi um pastor gerando pastor. Os pastores têm que aprender a entender, irmãos, a função dele, a vocação dele, a chamada dele. Do jeito como a ovelha tem que saber também da vocação. A vocação da ovelha é ser obediente à palavra de Deus, irmão. É obedecer a palavra, é seguir, né, os preceitos bíblicos, né? É uma igreja bíblica. A igreja ela tem que ser bíblica. Amém, minha irmã e meu irmão? Porque se a igreja ela estiver colocando fermento dentro dela, como tem muitas aí já com muitos fermentos, a igreja ela se torna uma igreja que ela vai estar se preparando para ficar, não para ir. Existem dois tipos de igreja. Existe a que está se preparando para ir, existe a que está se preparando para ficar, né? E a Babilônia está aí ainda, está viva na terra, né? A Babilônia. Nós não podemos, irmão, se lembrar do Egito, né? O Egito simboliza o pecado, escravidão. Você tem que olhar para a Nova Canaã, para a Nova Jerusalém. Você tem que olhar para o alto. Você tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Como diz o salmista no Salmo 121, eleve seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Então fique com essa palavra nesse dia de hoje. A promessa que foi dada a Maria e a Isabel, ela foi cumprida, ela foi realizada. A mesma promessa, né, que foi realizada na vida também de Abraão e de Sara, né, fez na vida também daquela mulher do fruto de sangue, né, também de Ana, né, 25 anos ela orando e conseguiu conceber 7 filhos. Ela deu para o tempo, que foi Samuel, e Samuel recebeu 3 unção, né, ele se tornou juiz, né, se tornou sacerdote do templo, juiz e profeta por último. Você pode observar que o povo ali, ninguém queria reconhecer Samuel como profeta, mas ali, por causa da persistência, a existência e a persistência de Samuel, Deus ele operou grandes maravilhas, grandes milagres aconteceu através de Samuel. O povo ali teve que reconhecer verdadeiramente que Samuel também, ele era também um profeta, ele foi também um profeta. Amém, irmãos? Para ser reconhecido Samuel ali como sacerdote foi fácil, porque Samuel ficou no lugar de Eli, né? Porque Eli era um omisso, né? Eli não cuidava bem dos seus filhos, da sua casa, ele era um omisso, ele era. Entendeu? O erro
de Eli, porque Eli não cuidou da sua casa. Ele não era um dono de casa da maneira que deveria ser. Os filhos faziam o que queria. Ele pagou um alto preço, pagou com a sua própria vida, e os filhos que foram para a guerra também foram mortos lá. Então a mão de Deus pesou sobre Eli, sobre a casa de Eli, por causa da desobediência. Então, irmãos, a desobediência gera morte. Amém? Como diz lá em Romanos 3, 26, né? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, né, de Deus gera em nós a vida eterna. Amém, irmãos? Então, tá aí dois caminhos para nós seguir: o caminho estreito e o caminho largo. Você que escolhe qual caminho que você quer seguir. Mateus 7, versículo 13 e 14 está escrito lá, falando sobre esses dois caminhos. Qual o caminho que você quer tomar a decisão hoje? Qual o caminho que você quer seguir hoje? Você quer seguir o caminho seu caminho? Quer seguir o caminho de Estaró, de Baal, da religião, da idolatria? Ou você quer viver como verdadeiros adoradores, adorando o Senhor em espírito e verdade? Você quer seguir Jesus ou quer seguir uma religião? Porque a religião não salva ninguém. Siga Jesus. Jesus não é religioso, ele veio para todos. Lá em João capítulo 1, versículo 12, está lá escrito: eu vim para os que eram os meus, mas os meus me rejeitaram. Jesus veio para os católicos, irmão, mas os católicos daquela época lá, os católicos rejeitaram, né? O catolicismo, né? O franciscano, o papa daquela época, os fariseus, rejeitaram Cristo. Até hoje, né? Os judeus ortodoxos, aqueles judeus radical, né? Hoje tem os judeus que seguem Jesus, que tem até o templo lá que fizeram, né? O templo do Nazareno, né? Esses judeus, eles seguem Jesus, são discípulos de Jesus Cristo, se converteram a Cristo. Mas os ortodoxos, os radicais, eles ainda permanecem na ignorância. Eles ainda permanecem, irmão, esperando ainda o verdadeiro Messias. E vai vir, o Messias deles está para vir aí, que é o anticristo. E o trono já está pronto, preparado lá em Jerusalém para o anticristo sentar, mesmo nesse trono, e vai dominar Jerusalém. Ele vai se declarar Deus, cumprindo aquela palavra que está lá em Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, né? Está lá escrito essa palavra. Amém, irmãos? Então vamos vigiar, vamos seguir Jesus, vamos esperar pela promessa, porque do jeito como Deus fez promessa no passado, Ele faz promessa agora também no presente. Aí eu fecho aqui agora, dando um nó para o inimigo não desatar, né? Fechando com chave de ouro, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36 e 37. Olha o que está escrito aí, ó. Perseverai na fé, e tido perseverado na fé e feito a vontade do Senhor Jesus, né? Alcancei as promessas serão alcançadas. Amém, irmãos? Porque aquele que prometeu por pouquinho de tempo virá e não tardará. Quer dizer, ele vai vir, ele vai voltar. Jesus está voltando, ele está vindo pulando pelos montes, pelos sorteiros, né? Como diz lá em Cantares 2:8, né? Ele tá vindo, ele está pulando, ele está caminhando, ele já está vindo. Ele já está pulando, ele já está vindo pulando pelos montes. Ele está chegando, Jesus está chegando, Jesus está voltando. Por isso que está aí os sinais fortes, irmão. Está acontecendo aí os princípios das dores. A apostasia já chegou. Muita gente está se apostatando da fé. Muita gente está deixando o verdadeiro evangelho de Cristo, né, para seguir um evangelho do homem, para viver seguindo aí doutrinas de demônio, em vez de estar seguindo a doutrina bíblica. Estão vivendo a doutrina, né, do homem e a doutrina de demônio, em vez de seguir a doutrina do Senhor Jesus. Que Deus venha ter misericórdia de mim e de você. Que Deus ele venha derramar a sua graça, a sua infinita misericórdia. Que no dia do juízo, né, como diz lá em Sofonias 1, versículo 18, que nem o ouro, nem a sua prata, nem o seu ouro vai livrar você, irmão. Não vai livrar não, livra não. Amém? Muitos vão construir casas e não vai conseguir morar nelas. Muitos vão pedir para morrer e não vai morrer. Vai chegar o dia, irmão, que ai daquele, como diz lá em Mateus 24, que é um capítulo escatológico, foi o próprio Jesus que falou: ai das grávidas, se der a luz no dia de sábado. É forte, irmãos. O dia do arrebatamento, alguns teólogos, alguns filósofos, né, alguns cientistas religiosos que estudam a Bíblia, alguns deles chegam a dizer que o arrebatamento vai acontecer num sábado. Outros dizem que vai ser no domingo, não sei, irmão. Mas se for no sábado e se tiver mulheres grávidas nesse dia para dar à luz à criança, vai sofrer muito. Vai ter o lamento, como diz lá em Jeremias, né? Vai ter o grito.
né? O lamento, o choro, né? Vai ter muito pranto, e gemer de dente, né? Muitos vão estar ardendo no fogo do inferno. Muitos vão descer, irmãos. Muitos vão, né, pagar o preço. Muitos vão receber a condenação eterna em vez de receber a vida eterna. Por isso que não é momento de nós estar brincando de igreja, brincando de ser crente. Vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar da nossa vida espiritual. Vamos deixar a vida dos outros para lá, irmão. Vamos pregar o evangelho de Cristo. Vamos pregar a cruz de Cristo. Hoje até alguns louvores, algumas músicas, até música bonita, gospel, né, que está aí no mundo gospel, que hoje a gente vê as mensagens da cruz, das músicas, né? As pessoas estão esquecendo de pregar, até nos púlpitos, né? De pregar sobre a vinda de Jesus. Não prega mais sobre a cruz. A gente só prega agora a prosperidade, só prega prosperidade, essa teologia da prosperidade que criaram aí, né? Estão esquecendo de pregar a santidade, de pregar sobre a vida de Jesus, e estão esquecendo, os próprios pastores estão esquecendo de combater o pecado dentro da igreja, a vaidade entrando dentro da igreja, mulheres com roupas, né, detalhadas, arrochadas no corpo, mostrando a silhueta do corpo, né? Mulheres andando com roupas decotadas, com roupas coladas no corpo, os homens também, a vaidade, né, entrando dentro da igreja, a sensualidade. Não está tendo mais pudor, as pessoas não respeitam mais os pastores, estão sendo desrespeitados, está sendo respeitada também a palavra de Deus está sendo desrespeitada, o povo não está respeitando mais a palavra de Deus, meu irmão. O negócio, meu irmão e minha irmã, está feio, está ficando estreito, é apostasia. E aí eu deixo de promoção o versículo 12 e 13 do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus disse assim, ó, que se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão. Entendeu? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então persevera até o fim, meu irmão. Cuide bem da sua vida espiritual, da sua faculdade mental, que a gente possa estar com a nossa faculdade mental boa, que a gente possa estar preparado psicologicamente e que a gente venha cuidar bem da família, irmãos. E que a gente venha dar um bom testemunho, né? Praticar o amor, a caridade, perdoar, estender as mãos, levantar aqueles que estão caídos, lançar o pão sobre as águas, como diz Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, né? Lance teu pão sobre as águas, perdoa, procura ter comunhão, procura seguir a paz com todos, se for possível, siga a paz com todos. Hebreus 12, 14, Romanos 12, 18, né? Se for possível, tenha-se paz com todos, amém? Vamos procurar a ter comunhão, a ter paz uns com os outros, porque ó tão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, ou fosse, né, que os irmãos vivessem, né, em união. Salmo 133, verso 1, está escrito essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Não deixe de orar por mim, irmãos, porque tudo que eu tenho na minha vida é só a palavra de Deus na minha vida, e só o que faz a gente estar em pé, irmãos, é a palavra. O louvor alegra, o louvor anima, mas que edifica e transforma o caráter e a personalidade da gente é a palavra. Obedeça a palavra de Deus, ela tem que ser obedecida, porque senão, irmãos, as portas vão continuar fechadas. Obedeça a palavra, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, né? No livro do Apocalipse está escrito essa palavra, né? Guarda o que tu tem, Apocalipse 3:11, né? Guarda, né? Eis que venho sem demora, foi Jesus que falou isso, eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. A paz do Senhor Jesus.